Bom, boa noite para quem está aqui acompanhando, quem aguardou desde o começo aqui, né, mais pessoas entrar. Para quem não sabe, essa live aqui eu vou abordar sobre a memória no sentido fotográfica. Por que que eu escolhi esse tema? Porque é uma coisa que eu estou construindo desde o momento que eu fiquei sabendo que eu seria pai. Então, desde quando eu recebi a notícia da Bruna, né? Bruna está aqui, minha esposa, para quem não conhece. É, foi um momento muito forte, assim, no sentido de chegou esse grande dia que eu já esperava, né? Eu já estava querendo ser pai há uns 4 anos atrás, né? E, enfim, chegou o dia e aconteceu, graças a Deus, ver essa oportunidade aí, essa vida pra gente cuidar, né? Essa criança pra gente zelar e orientar. E aí, ao mesmo tempo, né, minha família, né, meu pai que tinha mais essa preocupação, ele sempre registrava, né, vamos dizer assim, as nossas etapas, né, da família. Só que eu acho que meu pai ele fazia um ensaios, né, não era ensaio de fotografia, mas eram umas fotografias documentais familiares, né, esses registros que a gente faz da nossa própria família, da nossa rotina, coisa assim. Ele fazia, claro, de uma forma amadora, só que é uma amadora avançada, porque meu pai gostava de fazer aquilo, então ele estudava aquilo, né? Posso até mostrar aqui, tem uma câmera de filmagem que ele comprou para, enfim, as viagens que ele fazia antes de ter filho e depois com filho e etc. Então ele tem uma 8 mm que está aqui que decora o meu escritório. Tem também aqui outras câmeras que ele teve, né, que inclusive funcionam. Eu já fiz fotos, né, analógicas, né, ou seja, eu tive que revelar filme em São Paulo. Eu aproveitei para fazer isso. Hoje aqui em Cuiabá já tem quem faz isso, né, revela filmes em preto e branco, entrega o negativo e, enfim, converte o analógico para o digital para você trabalhar. Então meu pai já tinha essa preocupação de fotografar, só que naquela época, né, década de 80, 90, enfim, para frente, é, era uma coisa assim mais amadora que meu pai fazia, né? Ele fotografava. Não tinha um critério assim de composição, um critério mais apurado de enquadramento, de iluminação. Era o momento que era o mais importante. Eu não sei se vocês têm, tá? Bem-vindo aí, Gilberto, Rotas, Thaís. Thaís tá aí com um recém-nascido, né? Já tá fazendo isso, né? Que inclusive eu tô falando hoje. Então meu pai ele preocupava em fotografar o momento, né? Independente do enquadramento, independente da iluminação, a fotografia, né? A memória que eu tenho hoje, né? Disponível em fotografia, alguns negativos, valeu Gilberto, são essas coisas que meu pai fazia lá atrás, lá no começo, né? No começo da história assim de vida minha e dos meus irmãos. E aí eu lembro que assim, ao passar do tempo, eu tive algumas namoradinhas, eu acho que outras pessoas daqui devem ter também acontecido isso, que olhava a foto da gente assim, criança, né, uma fase assim antes da adolescência, achava bonitinha, a gente dava essa foto. Ou seja, a gente dava uma parte da nossa história para esse namoro, que às vezes assim, a gente não casou com a pessoa, né? Só que a nossa foto ficou com a pessoa. Nem sei se a pessoa ainda tem. Então acaba que a gente, né, não tem outra cópia. Como não era digital antigamente, era só o impresso, se a gente não tiver o negativo hoje em dia, não tem mais como fazer uma cópia, né? A gente tem que ter alguma fonte para reprodução. Então, essa parte que veio, então, a parte digital, essa modernização facilitou muito isso, porque hoje em dia você pode ter milhares de cópias. Você pode ter cópias no seu computador, no seu celular, na nuvem, em HD. Aí o Publio é mais um aí que está com criança pequena, que está nessa função de fotografar o desenvolvimento da criança, né? Não sei se está dormindo, se está acordado, se está zumbi. Então, assim, o digital hoje em dia ele veio facilitar muita coisa nesse sentido de
de registrar, porque hoje a gente tem uma câmera na mão, tá disponível 24 horas, porque geralmente é que eu conheço gente que às vezes esquece de botar um brinco, passar um perfume, mas o celular tá na mão. Tá acordadão aí, né? Então, assim, a pessoa às vezes deixa de usar um adereço, mas o celular, se tiver com bateria ou como carregar ou coisa do tipo, tá na mão. Então, é um equipamento fotográfico, além de telefone, é um equipamento fotográfico. E ainda mais uma filmadora, né? Também. E hoje em dia, acho que nem 2 anos, coisa assim, os celulares eles permitem, né? Os mais recentes, eles permitem que você, enquanto filme, você fotografe também. Então, assim, é um avanço muito grande porque os equipamentos fotográficos ainda não fazem isso. Câmera fotográfica, né, profissional ainda não trabalha dessa forma. Então, a gente tem que filmar e fazer um print, né, tirar uma captura de tela. Então, hoje em dia o celular ele facilita muito essa questão de estar na mão, né? Tá acontecendo alguma coisa que você vê com seu filho, sua filha, ou não sei, alguma coisa dentro da sua rotina que é interessante, um pôr do sol que seja. O celular tá na mão, né? Eu, por exemplo, não ando com um equipamento fotográfico para cima e para baixo 24 horas, né? Existe risco de roubo, existe riscos de, enfim, quebrar, né? Cair. Então, eu utilizo em momentos que realmente eu vou fazer algo, né? Então, eu já saio planejado, já saio preparado para isso. E o celular tá na mão também. Então, hoje em dia, o celular tá filmando em 4K, fazendo fotografias aí de boas qualidades, né? Aí tem gente que pode falar assim, né? Vocês podem comentar aí para a gente interagir mais um pouco sobre isso. Ah, mas eu tenho um celular bom, mas as minhas fotos não são boas, né? Então aí é uma questão de conhecimento técnico, né? Tem que melhorar um pouco do conhecimento técnico que hoje em dia está disponível, é, assim, tá acessível, tem Google, tem YouTube, tem blog, tem muita coisa, né? Eu mesmo já produzi um conteúdo num blog do meu site, né? Para quem nunca acessou, é www.sampaio.rice com 2 Cs, né? ricci.com.br. Lá tem uma seção de blog, eu coloquei lá 10 dicas, né? De você já melhorar sua foto. São dicas simples, né? Por exemplo, muita gente às vezes vai fazer foto, esquece de limpar a lente. Do equipamento fotográfico é mais difícil você sujar a lente e precisar ficar limpando lente com constância, mas celular precisa, principalmente mulheres, né? Porque, por exemplo, vai fazer um selfie, geralmente quem usa muita maquiagem, né, encosta muito o celular no rosto. E a câmera fica ali nessa área da orelha aqui, então pode ser que suje, né? Ou fique oleosa. Então aí ela causa não é uma deformação, né? Mas ela tira a nitidez, a capacidade do equipamento te entregar um material muito mais nítido, né? Com muito mais rico em detalhes. Tá aí a Maria, né? Hoje a gente ia fazer um ensaio à tarde, caiu um pé d'água aqui. Então vamos remarcar. Então aí eu coloquei alguns tópicos aqui, mas fica à vontade, né? Para vocês aí, vocês vão comentando aqui, vou acompanhando, tá? E a gente troca umas ideias. E aí, Francisco, bem-vindo. Então eu falei aqui um pouco das minhas memórias, né? Por exemplo, é, eu tenho uma fotografia de um momento que eu não sei, acho que devia ter entre 8 a 12 anos, né? Meus pais tinham um sítio. E do lado da casa, assim, na varanda, tinha uma varanda na parte da frente que era coberta e na parte de trás que não era coberta, era tipo uma varanda cimentada só, sem cobertura. E ali tinha uma sequência de, eu acho que uns 2, 3 cajueiros antigos, né, que já existiam no terreno. E na época de caju, cara, chovia caju, literalmente, chuva de caju mesmo. E o que acontecia?
Hoje em dia eu vejo menos, né? Porque as crianças de hoje em dia nem sempre têm esse hábito de brincar na rua, né? Até por causa de riscos e outras coisas que hoje tem, né? Antigamente não tinha tanto assim. Então a gente tinha um caminhãozinho desse que a gente amarra um barbante e puxa, né? Que era imitação desses caminhão de Scania, né? Ou seja, tinha a parte da frente da cabine e a parte da carreta, né? Da caçamba. E aí, numa dessas, eu e meu irmão caçula, a gente ficou um bom tempo ali subindo no pé de cajueiro, colhendo o caju e colocando no caminhão. E depois a gente ficava rodeando lá, né, brincando com o caminhão com carga, né? A carga que o caminhão carregava era a de caju. Lógico, a gente aproveitou, trouxe, fez bastante coisa. Mas, né, meus pais fizeram uma foto desse momento da gente colhendo, caminhão e tudo mais. Eu não consegui separar essa foto para mostrar aqui para vocês, mas eu separei algumas coisas aqui do Miguel, né, que eu faço bastante foto dele, né? Esse primeiro ano de vida dele eu fiz com mais frequência, hoje em dia eu estou fazendo com menos frequência, mas eu continuo fazendo fotos de celular, de câmera e com outros colegas fotográficos também, né, que trabalham com esse segmento com crianças. Bem-vindo aí, Jane Durval, grande Durval. Então, assim, tem muita coisa que, assim, eu consigo lembrar, outras coisas que eu não lembro, eu tenho que ver fotos. Então, graças a Deus, meus pais, né, principalmente meu pai, que tinha esse zelo, fez bastante foto, revelou muitas fotos, então a gente tem um acervo legal. Hoje em dia a gente dividiu o acervo, né, entre os irmãos, né, cada um tem uma parte da vida de cada um, né, porque às vezes tinha, por exemplo, aniversário meu, né, eu guardei essas fotos, né, tem meus irmãos nela, mas aí no aniversário do meu outro irmão, as fotos ficou com ele e eu tô lá presente também, nessa memória dele. Então é isso, a gente precisa ter memórias, né? Até porque se eu perguntar para vocês, né, vocês puxarem na memória de vocês o que que vocês tomaram de café da manhã, almoço e janta desde segunda-feira, poucas pessoas vão acertar todas as refeições. Então hoje em dia a memória é instantânea e ao mesmo tempo parece que o esquecimento é um pouco mais demorado, mas é quase instantâneo também. A gente acaba esquecendo o que a gente acabou de ouvir. A gente ia fazer uma coisa, acabou de esquecer também. Sabe aquela situação de tipo, abrir a geladeira, não sei o que que eu vou fazer? É normal. Então, assim, tem muita coisa assim que acontece no nosso dia a dia que a gente não lembra. A gente não lembra, né? Nossos pais, alguns, vocês podem testar aí, quem tiver pai e mãe vivo, sem olhar na certidão de nascimento, pergunta qual que foi o horário que nasceu. Alguns lembram. A Bruna, minha esposa, a família dela já não tinha tanta essa coisa de fazer fotos, né? Fotos da infância, fotos das etapas da vida. Fora também que perdeu alguma ao longo do tempo, né? Algumas fotos foram perdidas. Mas a Bruna se preocupa, né? Ela tem se preocupado mais em fazer a parte dela também, porque às vezes ela fica com o Miguel, né? Boa parte do tempo ela fica com o Miguel. E aí eu incentivo sempre ela também tá fazendo fotografias, mesmo que seja só com o celular, porque ela não sabe operar câmera fotográfica. Mas nas festas também acontecem coisas legais para serem fotografadas, né? Mas isso é interessante porque hoje em dia, deixa eu ver aqui. Inclusive, essa pessoa que tirou essa foto fui eu, né, Neto? Acontece, cara. Pai geralmente é assim, a gente não grava igual mãe. Uma coisa que eu admiro em mãe é, por exemplo, a mãe ganhou, sei lá, uma visita, um conhecido presenteou a criança com uma roupa. A mãe sabe quem deu a roupa. Aí você vai lá, no dia que cabe a roupa, bate a foto e manda para a pessoa que deu a roupa. Eu mesmo, cara, não lembro. Confesso que eu não lembro. Então, esse papel, a Bruna tem esse papel aí melhor que eu. Então, a gente
se trabalha nesse sentido aí de construir essa memória. Então, essa memória que meu pai construiu, que hoje eu tenho esse acesso, eu também estou fazendo, né, essa minha parte de construir para o Miguel ter isso, né? E hoje em dia é muito legal porque se um dia ele tiver uma namoradinha que quer uma foto dele na infância dele, ele pode mandar uma ou pode mandar um álbum inteiro, né? Outra coisa que ele vai ter em breve, se Deus quiser, ele vai ter o álbum impresso também. Porque uma coisa a gente tem costume de hoje em dia é a gente ter essa memória somente no celular. Então a gente tem na palma da mão, beleza. E se, por exemplo, assim, eu fiz um backup na nuvem para esvaziar. Não sei até que parte foi aqui, mas, por exemplo, nos dias de hoje, eu vou fazer um backup na nuvem para abrir espaço na memória do meu celular. Ok. Só que, e se você estiver num lugar que não tem Wi-Fi, não tem 3G, não tem sinal nenhum, como que você vai ter acesso a essa memória, né? Agora tem os HD externos, é isso aí. Antigamente, né, as pessoas gravavam CDs, né, e iam empilhando CDs em casa. Só que os CDs, ele ocupam um espaço físico, né? Ele não cabe tanto conteúdo, né? 4 gigas, a não ser que seja a tecnologia de hoje, né? Blu-ray, Dual Layer, que vai para 8 gigas. É um costume bom. Lá em casa, depois que Miguel nasceu, a gente tem revelado mais, né? Mas a gente tem fotos nossas, né? De quando a gente não tinha o Miguel ainda. Mas a gente tem revelado mais e a gente tem atualizado os porta-retratos também, né? Não fica aquela foto, tipo, o Miguel já tem 1 ano e 3 meses, não fica aquela foto de quando ele era recém-nascido apenas, né? A gente tem fotos dele em outros momentos do crescimento dele. Então, dica legal aí para vocês, né? Compartilhando essa coisa das memórias que eu tenho hoje, graças a quem construiu, né? Meus pais construíram essa memória, né? É fazer isso também e é uma ferramenta fácil, né? Então quem, né? Aqui tem colegas aqui de fotografia, colegas que não são de fotografias, profissionais. Então eu acredito que aproveite o que você tem em mãos. Se você tiver, por exemplo, o Miguel não aconteceu ainda, né? Eu acho que é ainda algumas cenas assim que a gente vê de internet ou em outras crianças, né? Por exemplo, faz um cocô que enche a fralda e transborda na criança, né? Chega na nuca. Então, o Miguel teve um, acho que um episódio desse, a Bruna pode comentar aí, que foi assim, muito rápido. Então, a gente acabou que não fez nem foto do celular, né? Porque a gente estava desesperado para resolver a situação. Mas tem gente que acontece mais vezes isso, né? A criança repete, por exemplo, tem crianças aí de amigos que abre a fralda, brinca com as coisas que estão na fralda. Então, assim, é um pavor, né? Só que é uma memória, né, para se construir. É uma história, né? Uma etapa da história da criança. Eu conheço gente que lembra aí de tipo coisas que aconteceram aos 2 aos 5 anos de idade. Então, assim, qual é a forma da gente lembrar do que aconteceu do recém-nascido aos 5 anos? Vamos dizer assim. É através de pessoas contando a nossa história, né? Pessoas que conviveram com a nossa infância e de fotos ou vídeos, né? Hoje em dia tem isso. Durval também aí é um fera aí, ó. Tem crescido bastante, estudando bastante. Então, legal. E outro ponto aqui, né? Como vocês conhecem, eu trabalho com fotografia e geralmente, né? Eu estou construindo uma memória para quem me contratou. Então, por exemplo, hoje em dia tem uma preocupação maior em, por exemplo, eu vou me casar, então é um momento especial na minha vida. Então eu já tenho aquela coisa pré-instalada que é, poxa, eu preciso de um fotógrafo, eu preciso de alguém para fotografar.
esse momento. Às vezes formaturas, né? Poxa, eu preciso. Alguém vai fotografar? Será que vai ser só parente no celular? Vai ter um fotógrafo lá? Então, assim, algumas etapas da vida a gente já tem essa pré-disposição de tipo, vou contratar um fotógrafo, ou vamos juntar um grupo de pessoas e contratar um fotógrafo. Mas e os outros momentos? Os outros momentos que você não vai contratar um fotógrafo, como que você vai registrar? Né? Qual é a história que você vai ter para fazer? Então, hoje em dia, a fotografia ela tem atendido não só esse mercado de fotografia de arquitetura, fotografia de perfil profissional. E aí, Fê, legal que você está aí. Vamos bater um papo aí. Então, hoje em dia, a fotografia está assim, muito ampla, no sentido de pegar e falar assim, ele só trabalha com isso. Né? Hoje em dia, eu trabalho com fotografia documental, no sentido de estou documentando etapas da vida do meu cliente. Às vezes é o casamento, às vezes é o gestante, às vezes é o parto, às vezes é o primeiro ano da criança, às vezes é o batizado da criança. Então tem crianças, né, famílias que eu já estou acompanhando desde pré-casamento, casamento, gestante. Aí às vezes o cliente topa fazer o parto, o batismo, um primeiro aninho. Então é uma sequência que eu como fotógrafo contratado, eu estou construindo e entregando para essa família. E aí, Lucinha, bem-vinda. A Lucinha, para quem não conhece, é a mãe da Bruna. Ela pode falar aí, né, de como era na infância da Bruna essa questão de fotografar a filha e os dois irmãos, né? Tem algumas fotos. E o pouco que tem, né, que eu já vi, são muito especiais. O significado é bem especial. Então, por exemplo, Miguel já estava um pouco mais crescido, já estava engatinhando, né? E aí a gente resolveu levar ele para um banho de rio, né? Vou até abrir aqui as fotos. Deixa eu ver aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês. A primeira vez que Miguel foi tomar banho de rio foi ali no Mutuca, indo para Chapada. É um rio bem tranquilo, bem raso. Então a gente levou lá e ele fez, né? Eu fiz questão de estar registrando. Eu vou virar aqui a câmera para vocês ver um pouquinho. Aí. Então ali tem a madrinha dele que estava junto. Vou passar aqui. Então eu fui fotografando. São momentos especiais para o Miguel, né? E para quem estava no dia. Porque aqui é a primeira vez que ele está em contato com o rio, né? Tá ali a Thaís ainda estava gestante, que Miguel brincando com um baldinho que ele ganhou. Então, assim, esse tipo de coisa, esse momento, por exemplo, dele brincando com o balde, a madrinha lá no fundo, isso aqui são segundos, né? Acontece em segundos. E quando a gente está preparado para fazer isso, legal, Durval, é isso mesmo, também lá em casa. Quando, quando a gente está preparado para fazer essa foto, né? Acaba que lá na frente, né? A gente tem que pensar lá na frente, né? O que a gente está deixando de memória para o nosso filho, nossos filhos. Vou passar mais um pouco aqui. Brincando na pedra, você vê que é raso. Às vezes a foto nem é a melhor foto, nem é a foto mais esteticamente perfeita, mas é a foto. É o que aconteceu, entendeu? Ele comendo pedra do rio. Olha lá. Aqui a pedrinha.
Legal, Thaís. Isso é muito legal. Então, ó, a gente vai construindo isso aqui. Hoje em dia ele não sabe o que que é isso, para que é isso. Mas isso aqui é mais para quando ele tiver mais velho, ó. A Bruna vai querer me matar depois, mas tudo bem. Existe fralda, tá? Para crianças assim, tomar banho de piscina, de rio e tudo mais. Só que, cara, o risco da criança fazer um cocô na água assim é muito baixo, né? E a gente já conhecendo a rotina dele, do Miguel, então a gente sabe que, tipo, se ele costuma fazer cocô de manhã. Então, tipo, já fez o cocô do dia, tá tranquilo. Dificilmente ele faz mais. Então, a gente deixou ele aqui em contato com a natureza aqui mesmo. Então tava aí, ó. A Thaís aí. Aqui, um momento de irmãos, né? Com o sobrinho. Do Miguel explorar sozinho. Então, assim, a gente deixa, mas ao mesmo tempo a gente monitora, né? Porque, por exemplo, é um pouco raso, mas não quer dizer que se ele escorregar, não corra um risco. Então tem que ser situações controladas. Então foi para uma parte mais funda, o padrinho estava segurando. Eu estava com uma bolsa que dava para entrar água. Mutuca fica antes do Horácio. É a segunda ponte. Então é isso, deixa eu voltar aqui pra gente. Ah, valeu. Miguel vai ter bastante fotos. Bruno é outro aí que gosta de fotografar o filho. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar aqui, ou então os tópicos aqui para não prolongar muito. Sim, uma das coisas que até a Jéssica tá aí, entrou. Uma das coisas que tá noiva, vai casar em 2020. Uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? O que que fica no final, né? O que que fica no final das coisas? Por exemplo, o que que eu vou deixar de legado no sentido de memória para o meu filho, para minha família? Hoje em dia eu vejo, por exemplo, tem crianças que têm atividade de escola que tem que construir a árvore genealógica. Então tem que contar lá, sei lá, até onde ela consegue, os pais conseguem, os avós conseguem lembrar de tataravô e, sei lá, tetravô, o máximo que eles conseguem rever e colocar, né, de preferência, fotos. Montar de verdade essa árvore. Então aí, às vezes, por exemplo, não tem nem da própria infância. E aí, alguma outra foto do pai, da mãe, vovó, dificilmente. Eu, quando nasci, já não tinha avô vivo, né? Só meu irmão mais velho que conheceu, mas ele também era muito pequeno, então a gente praticamente não conviveu muito tempo. A gente teve vó uma boa parte assim da nossa vida. É, então tem que pensar assim, o que eu estou fazendo hoje, essa construção, é a minha sogra tá falando aqui que a filha dela, minha esposa, cobra até hoje por não ter feito essas fotos. É triste, né? Porque hoje em dia a gente quer ter esse acesso à memória, né? E aí o que a gente tem é ou que os pais nos contam ou o que a gente tem de arquivo fotográfico, vídeo, etc. E a tecnologia hoje em dia facilita muito a gente, fazer esse registro. Tá vendo? Eu não tenho fotos das minhas avós. E aí a gente só sabe através da sua mãe, né? A avó da Bruna. Zuto, bem-vindo aí, cara. Legal que você tá aí. Participa comentando aí com a gente. Tô falando sobre memória, documentação, essa parte de fotografia para nossos filhos, né? O que a gente vai deixar de memória para eles.
que até é o próximo item que eu coloquei aqui, né? Qual a memória que você quer deixar para os seus filhos? Deixa eu olhar aqui. Uma das coisas que eu estou tomando cuidado é, como eu sou fotógrafo, né, de profissão e praticamente lá em casa, Miguel vai ter muitas fotos dele e da mãe dele. Então, assim, eu tenho tomado cuidado de, por exemplo, fazer um trabalho de fotografia onde eu também apareça nas fotos. Porque senão a memória que meu filho vai ter é que só tinha minha mãe interagindo comigo. Ah, mas seu pai estava fotografando. Legal. Então, assim, ok, mas por que meu pai não aparece nas fotos? Então, assim, é uma reflexão que eu fiz, porque eu vi isso nas minhas memórias lá, que meu pai e minha mãe fez, né? Então, meu pai também foi o fotógrafo principal, né? Das fotos caseiras nossas. Bem-vindo aí, Neres. Então, meu pai era quem fotografava mais os momentos familiares. Então, eu tenho mais fotos com minha mãe, mais fotos com meus irmãos, né, com outras pessoas, porque meu pai estava atrás da câmera fazendo essas fotos. Então, hoje em dia, sim, eu continuo fazendo, né, trabalhando essa parte de fotografar meu filho, mas eu também me preocupo em chamar, né, contratar colegas para fotografar, né, minha família. Porque eu também participo, eu também faço parte. Eu não faço parte só atrás da câmera, tenho que fazer parte na frente da câmera. Então, assim, é um cuidado que eu tenho importante. E aí eu vejo que, assim, quem que eu vou chamar para fazer isso? Né? Tem vários amigos que trabalham com parto, com casamento, com ensaios, né? E quem que eu sinto legal para fazer isso? Porque eu estou abrindo a porta da minha casa, estou abrindo um pouco da intimidade da família para essa pessoa entrar e conseguir extrair esse conteúdo. Legal, Durval, vai ser um prazer fazer essas fotos aí de vocês. Então, assim, não é só um profissional, porque, por exemplo, fotografar um casamento, a gente cria um relacionamento com o cliente, mas chega a ser um relacionamento momentâneo, ou às vezes um pouco superficial. E fotografar a família de uma pessoa, a gente entra na casa da pessoa, muitas das vezes. Então a gente está na casa da pessoa, às vezes a gente vai ver uma birra da criança, vai ver o pai e a mãe contornando isso, vai ter coisa que talvez a gente concorde com a nossa criação, com o que a gente acredita que seja um modelo legal para ensinar nossos filhos, às vezes não. Então são coisas que a gente vai assim se ajustando, porque são pessoas diferentes, que pensam diferentes, que criam diferentes. Mas nada disso importa a não ser a relação que elas têm entre si, sabe? Porque, por exemplo, o Miguel tem coisas que ele gosta que eu faça com ele. A mãe dele já não se predispõe muito a fazer, porque, assim, jogar a criança pesadinha para cima é desgastante, né? É cansativo. Então, tem algumas brincadeiras que eu que faço com ele. E tem outras que é a mãe que faz. E isso, né, vai criando relação de olhar, vai criando relação de sorrisos, de bocas. São coisas assim que acontecem quase todo dia. Mas não é quase todo dia que a gente contrata um fotógrafo para ir na nossa casa fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de registro. Então é legal, né? A gente tem esse pensamento aí de não só ser o fotógrafo da família, sim, falar também, não só ser o fotógrafo da família, mas ser o fotografado também, tá? Ter esse cuidado de aparecer nas fotos. Né? Se lá na frente, vamos supor, né? A criança vira para a mãe e fala: Mãe, você era separado de papai? Ah, por quê? Porque não vejo ele nas fotos. Ah, é porque seu pai gostava mais de fazer as fotos e eu não gostava de bater foto, porque ele reclama que minha foto não é legal. Isso tem, né? Porque a Bruna não tem esse conhecimento profissional que eu tenho. Mas eu sempre estou lá incentivando ela a melhorar,
porque eu também uso as fotos que ela faz nas construções de álbum ou de memória, de slides, para o Miguel, né? Porque tudo que a gente faz hoje em dia é para os nossos filhos, né? Tem vários colegas que eles falam assim, eu deixo de sair à noite, de comprar alguma coisa, porque eu penso no meu filho, né? Vou deixar de comprar uma coisa superficial para mim para comprar uma coisa que eu julgo importante dar para o meu filho. Então, essa parte de documentar memória, construir um relacionamento impresso ou então que seja digital, mas que você tenha essa forma registrada, porque tem muita troca de olhar, tem muita troca de sentimentos que não dá para você narrar em escrita, né? Então são coisas assim que o fotógrafo tem essa sensibilidade de captar. E então é legal você fazer esse trabalho de fotografar sua família, mas também contratar alguém para fazer essas fotos. Uma pessoa que entenda de relações, que entenda de captar isso. Então é legal estudar qual é o profissional, primeiro, que você tem afinidade, né, para abrir sua casa, receber essa pessoa. Dependendo do tempo que ela vai ficar na sua casa, ela vai almoçar com vocês, vai lanchar, tomar um café. Então, assim, é como se fosse uma visita dentro da casa de vocês, só que é uma visita que vocês vão praticamente estar à vontade, né? Porque a pessoa vai estar lá fotografando, né? E aqui é outro tópico também, que eu coloquei assim, qual o afeto que te desperta? Porque, por exemplo, eu citei ali mais para frente no começo, eu citei uma história aqui do Caju, né, com meu irmão caçula. Só que também já teve várias outras situações, vários outros momentos que foram fotografados. Ó, entrou até um pantaneiro aí. Então teve várias outras coisas que já foi fotografado, né, assim, da minha família. E que são momentos legais que hoje em dia tem em foto impressa, né? Graças a Deus que meu pai teve esse zelo com essa memória. Então, o que a gente quer deixar, né? Eu vou procurar umas fotos aqui que fala bem dessa coisa da troca de olhar. Aqui. Vou, por exemplo, vou virar aqui a câmera. Essa aqui foi uma vez que o Miguel, né? A gente foi a família toda lá para Brasília visitar aqui a avó do Miguel e a bisavó do Miguel. Né? E aqui já é uma coisa assim, né? Os adultos estão conversando e a criança tá com um olhar de tipo, pera aí, o que que tá rolando? Né? Se a gente for entrar na parte de estética fotográfica, eu cortei os dedos do pé da minha esposa, eu cortei uma parte aqui debaixo do corpo do meu filho. Lá no canto esquerdo, não aparece aí para vocês, mas eu cortei também um pedaço ali do braço da avó. Ou seja, se a gente for entrar nessas regras, a gente vai perder o que? A essência, que é o que? É isso aqui, ó. Quem tá te dando atenção, quem tá nesse olhar aqui, entendeu? Quem é o seu assunto que tá aqui em destaque, olhando para você. Deixa eu abrir mais aqui algumas. Por exemplo, essas situações de almoço, né? Então, o Miguel tá aqui sentado na cadeirinha para almoçar e tá rolando. Tá ali o primo olhando o celular, cabelo da mãe ali no canto da tela, o tio tá olhando para mim. Mas ali o Miguel tá interagindo com alguém tá olhando para ele, tá interagindo lá ou então tá chamando a atenção das pessoas. De repente ele te olha. Tá ali, ó, oferecendo um pedaço de ovo. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, assim, são sequências que a gente vai fazendo. Ele ofereceu e já tá botando na boca. Tá olhando para outra pessoa. E as coisas estão acontecendo. Então, essa parte de fotografia documental da família
Ela é, ô, bem-vindo aí, Couto. Essa parte assim, ela não é tão posada, ela não é tão ensaiada, né? Você pode ver aqui que eu fiz um corte proposital. Eu cortei uma parte do corpo do tio, da mãe e botei aqui o Miguel bem no meio, né? Mostrando o bandejão dele. Aqui é uma outra cena que mostra todo o contexto, né? Ali foi uma situação isolada e aqui eu inseri ele no contexto. Qual era o contexto? Tinha gente comendo no sofá, tinha gente, né? Minha sogra estava lá no fundo descascando alguma coisa. Tio Miguel olhando pro tio, o tio tava olhando para alguém, a tia tá lá olhando pro Miguel, a mãe tá aqui babando no guri. Então, são conexões que são criadas. E tudo depende de como a gente enxerga isso e como a gente conta isso. Como o fotógrafo vai contar essa história, essa viagem para Brasília, né? Aqui, ó. Esse aqui é um momento muito rápido. Olha que legal aqui no canto. Miguel tava aqui virando o olho, não sei, acho que ele foi piscar e fez esse olho. Mas o interessante aqui que eu deixei é aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. É uma pessoa lá que estava admirando ele e sorrindo para ele, mesmo ele não estando vendo ela. Então tem essas coisas que a fotografia, né, documental da família geram, que é muito interessante. E são rápidas, isso aqui acontece quase todo dia, né? Aqui é diferente porque a gente estava em Brasília. E Aldenor, um abraço aí, legal, tem mais gente somando aí, Fernando, Danilo, legal. Tô falando sobre memória fotográfica, as coisas que a gente constrói para a história né, dos nossos filhos e as pessoas, né, os clientes nossos. E depois de toda essa farra do Miguel ali, isso aqui não tem preço. Presta atenção, o Miguel só tem 2 dentinhos embaixo nessa época e 2 em cima, né? Aqui tá nascendo ainda os outros dentes. Super legal isso aqui, super espontâneo dele. E se não tiver preparado para pegar, isso passa. E se você não separar um momento da sua vida para fazer isso, nem que seja de celular, você não vai ter isso, vai ter na sua memória. E como eu disse, o que que você comeu no café da manhã, segunda, almoço e janta? Qual foi a refeição que você teve? É um exemplo de que a gente tem uma memória rápida, né? A nossa memória ela é rápida porque ela trabalha mais o que a gente precisa fazer para sobreviver. Então a gente grava comandos de tipo dirigir carro, operar celular, trabalhar em computador, em várias outras coisas que a gente tem como rotina, escovar dente. Mas às vezes lembrar de um sorriso desse do seu filho acaba que fica armazenado em algum lugar na sua cabeça que dificilmente você vai lembrar com facilidade. Eu tô chegando aqui, eu tô querendo mostrar o banho dele aqui. Aqui uma sequência. Teve aqui até a avó fazendo a fisioterapia no dia, fiz essas fotos. Ô, grato, Aldenor. Aqui visitando o vovô. Esse aqui é o pai da Bruna. Então, visitando o vovô, brincando com o vovô. O vovô, por exemplo, a gente manda foto para ele, hoje em dia ele revela a foto dos netinhos dele. Tá guardando as fotinhas do netinho dele. Então, assim, se eu puder fazer isso, dar esse conteúdo para ele, para a avó dele, para a bisavó dele, para as pessoas que convivem com ele, eu vou gerar esse conteúdo. Eu vou ter prazer, porque eu sei que as pessoas têm esse contato com ele, se sentem felizes com isso. Ó, o avô é taxista lá em Goiânia. Então eu falei, eu quero colocar o Miguel lá, vai lá dentro do carro, deixa ele lá dentro, deixa ele futricar, deixa ele interagir. Super feliz de estar dentro do carro do vô. Fiz uma foto lá, ó. Tem essa foto lá comendo pamonha. Esse aqui foi o primeiro dia que ele comeu pamonha com a família, ó. O irmão, o primo. Então, assim, são coisas assim super legais.
Ó a cara dele suja, toda de pamonha. Tivemos aniversário lá em Brasília. Ó a galera aqui. Então são momentos assim, acontecem, todo ano acontece, né? Aniversário e tudo mais. Só que às vezes a gente não tem esse zelo fotográfico, né? Esse aqui foi o aniversário que a Bruna, né? Passamos o aniversário dela lá em Brasília com a família. Lá com a avó dela, né? A bisavó do Miguel. Rapidinho aqui vou pular para a gente poder. Aqui é a parte mais importante desse trabalho. Essa foi a primeira vez, né? E eu dei sorte de estar presente e com câmera. Foi a primeira vez que Miguel apoiou em alguma coisa e ficou em pé. Então eu fiz uma sequência dele fazendo isso. E ele fez sozinho. Então isso aqui às vezes, né, numa rotina de casa, fica no celular, esquecido. Né? Isso aqui a gente, né, tô terminando para colocar dentro de um álbum, porque aí dá para colocar no álbum a primeira vez que você ficou de pé, sem ser segurando, né? Alguém segurando. Deixa eu procurar aqui a parte do banho que é a que eu quero mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Essa é a parte do banho. Não tem nada lindo no banheiro, né? A não ser banheiro de ambientes decorados. Mas se for ver, ó, tem papel higiênico ali, tem um quadro, shampoo no chão, tranquilo. O importante é isso aqui, são esses momentos, né? Um guri sujo de comida, o bumbumzinho dele entrando na água, esse carinho da Bruna de segurar ele para ele não, né, não empinar ali e causar algum risco, né, de bater. A mãe chorando ali, né, a cara de criança pesada, né? O Miguel, antes dele começar a andar, ele estava com 12,5 kg. Então, assim, era um pouquinho pesado. Não tem preço, né? Por exemplo, aqui o Miguel, né, já molhado, olhando para a câmera. O Miguel tem facilidade para olhar para a câmera, isso é muito legal. Então aqui fiz de propósito, pedi para a mãe dar banho nele para eu poder fotografar, né? Então eu participei desse momento, né? Fiz essas fotos dela, né? E ele gosta de ficar mexendo nas coisas do banheiro, né? Lavando o rosto, enfim, passando aqui. Então eu fiz diversas tomadas, né? Ali no chão do box, em cima do box. Então o Miguel aproveitou esse dia e aí a gente fez esse banho dele aí em Brasília. Ó, esse olhar aqui dele é querendo pegar todas essas coisas que estão aqui perto dele. Então são coisas que a gente vai identificando em crianças. Crianças têm padrões parecidos. Independente de ser criança sua, né, seu filho ou filha, ou criança de outra pessoa, nessa fase, né, pequena, geralmente as crianças têm comportamentos parecidos, padrões parecidos, então são fáceis de identificar. E isso facilita para fazer as fotos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, aqui outro momento legal. Esse aqui é a Bisa, a avó do Miguel e o Miguel lá no meio. Eu que botei o Miguel lá no meio. Aí elas estavam deitadas para tirar um cochilo e eu botei ele lá para atrapalhar elas. Porque Miguel é desses meninos que joga a perna em cima mesmo. Olha o olhar do Miguel ali no meio. Aí. Então, assim, são coisas que acontecem. Ó, a avó brincando. A avó tá online assistindo as fotos aí. Miguel tem cachorro em casa, então ele interage com cachorros alheios. Super curioso, quer mexer nas coisas. Deixa eu voltar aqui.
Eu tô acabando, tá, gente? Então, eu anotei alguns tópicos aqui no sentido de talvez dicas, né? Possam trabalhar como dicas ou como uma sensibilidade para ter isso como um objetivo, né? De fotografar. E isso que eu estou mostrando não necessariamente é só, como se diz? Só para sua fotografia dentro de casa e tudo mais. Isso aqui serve muito também para memória da família, seu cliente. Eu tive falando aqui sobre a parte de contratar uma pessoa, ter um outro fotógrafo para fotografar a gente, né? Vou mostrar aqui. Essas fotos aqui são da Manu Rigoni, que eu vou mostrar aqui agora. Esse aqui é na fachada da onde a gente mora. A gente fez essa foto. A Bruna estava gestante nesse mesmo lugar, desse mesmo jeito, né? 2 banquinhos, a gente sentado, só não é a mesma roupa, só que agora tem o Miguel. Tem o Miguel na foto. A gente fez questão de repetir essa foto com as avós, né? Então, assim, eu tô aparecendo na foto, então tá aqui com a família, né? O vô do Miguel, né? Meu pai já é falecido, Miguel não teve contato também. Da parte da Bruna, o vô é vivo, então Miguel teve contato, tem fotos para contar. Então aqui, né, tem essa interação aqui do Miguel, né, com todos. Olha lá, ó. Coisas que só pai faz, né? Então, brincar de durinho, né? Não sei se vocês brincam de durinho. Mas são coisas legais. Né? Isso aqui a gente fica fazendo, ó. E o Miguel fez uma careta super normal ali, ó. Né? Franziu o rosto ali. Ó, aí ele já muda o comportamento dele, ó. Já começa a fazer cara feia, de tipo, me tira daqui. E ó, indo pro colo da avó. Isso aqui é muito legal. E aí a Manu falou, não, vamos fazer agora as duas vós juntas aqui. Ó. Então são coisas gostosas, né, de ter nessa memória. Né? As vozes estão online aqui assistindo. É isso. Bom, abri um cronômetro aqui para eu terminar. Deixa eu voltar aqui. Então só vou ler esses tópicos aqui. Então é preciso trabalhar a percepção, a relação, o momento, né, e a história que está vivendo naquela fase que você vai fotografar. Presta atenção nos detalhes.